preciso ser. Espírito Santo, só tu tens a capacidade de fazer brotar um lindo jardim num solo arenoso, num deserto árido. Então vem sobre a tua igreja, sobre o teu povo e transforma poderosamente o Brasil. Dai-nos conhecer tua vontade e mostra-nos a face de Deus. Amém. O título para esse estudo é Marxismo, o câncer na igreja e no Brasil. Antes de começar, vamos pegar a palavra lá em Gálatas, capítulo 1, versículo de 7 a 8. Que fala assim: de fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, excomungado. No Catecismo da Igreja Católica fala assim: o primeiro mandamento manda-nos alimentar e guardar com prudência e vigilância nossa fé e rejeitar tudo que se lhe opõe. Onde estão os pecados, aí está as heresias, as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade. A teologia da libertação é um movimento que junta várias correntes de pensamentos. É uma nova interpretação dos ensinamentos de Jesus Cristo, ou seja, um marxismo cristianizado. A teologia da libertação não é uma ideia. Ela é um jeito de pensar que distorce o caminho divino e a doutrina da igreja. E continua atuante ainda hoje, de uma forma camuflada, com a utilização do marxismo como base ideológica e metodológica do movimento. A teologia da libertação é uma teologia a serviço do partido político. Para o marxismo, a libertação de injustas condições econômicas, políticas ou sociais só pode vir com a destruição do opressor pelo oprimido, com uma luta de classes. Ao invés de interpretar todas as coisas através de Cristo, eles interpretam Cristo através do marxismo. O marxismo é radicalmente contrário ao cristianismo. Para o cristianismo, a justiça é feita na conversão, no amor, na compreensão e não na destruição do próximo. Os teólogos da libertação são todos de influência marxista e não suportam a verdade de Cristo. Para a teologia da libertação não existe verdade. O que existe é o que ajuda ou atrapalha a revolução comunista. A igreja tem a sua doutrina social, que defende a importância do compromisso para com os pobres, mas repudia a prática do marxismo e suas ideologias por serem incompatíveis com a doutrina católica. A teologia da libertação diminuiu após seus teólogos serem condenados pela Congregação para a Doutrina da Fé em 1984 e 1986. A Santa Sé condenou os principais fundamentos da teologia da libertação, com ênfase exclusiva no pecado institucionalizado, excluindo os pecados individuais, ou seja, o pecado da iniquidade, que é pecar abertamente, consciente, quando há um consenso na sociedade e com leis a favor. Entendam bem, não é só permitir o mal, mas é pior, é promover as práticas pecaminosas e impedir que se fale mal dos atos pecaminosos, incentivar. Exemplo, o aborto, e levar o homem a perder o sentido do pecado, do que é certo ou errado. A desvalorização do magistério. Não obedecem o Papa, nem o magistério da Igreja Católica. Proíbem ou desmotivam a leitura do Catecismo da Igreja Católica. Isto é dentro da nossa própria Igreja. Eles incentivam a luta de classes, colocam o pobre no lugar de Cristo, apoiam a invasão de terras particulares, trazendo uma falsa ideia de igualdade para todos, abolindo as classes sociais, como se a recompensa pelo sucesso de um bom trabalho não pudesse existir. Numa coisa eles estão certos, o comunismo traz a igualdade sim, mas na prática fica todo mundo na miséria. É só nós olharmos para Cuba e Venezuela, ao estado que se encontra lá. Eliminam toda a transcendência religiosa, todo sentido místico da fé,
corta, tira todos os milagres, a espiritualidade da igreja, ataca todos os dogmas da nossa fé, ou seja, esvazia a fé e instrumentaliza a fé de modo que favoreça o comunismo. Instrumentalizar a fé significa servir-se da fé como coisa, meio ou instrumento, como planejamento para se chegar ao comunismo. Aí tudo começa a ter uma explicação aqui na Terra. Vamos a alguns exemplos. Jesus cura o leproso, a cura do cego de Bartimeu, a multiplicação dos pães. Jesus ressuscita Lázaro. O que significa isto? Isto significa um milagre, algo extraordinário, inexplicável pelas leis da natureza, uma força sobrenatural, algo espantoso aos olhos humanos. Significa que Jesus é Deus. E o que a teologia da libertação fala sobre milagres? Que a mentalidade do povo daquela época via milagre em tudo. Era uma cultura deles, ou seja, não existe milagres. O que Jesus fez então? Jesus somente incluiu o cego, o leproso e tantos outros personagens que estavam à beira e à margem da sociedade. A multiplicação dos pães para a teologia da libertação não existiu. O que houve foi uma partilha. Jesus teria feito um oratório, uma fala tão convincente que cada um ficou comovido e pegou o que tinha consigo e partilhou. A teologia da libertação explica assim: como o povo daquela época era acostumado a fazer longas caminhadas, era normal que cada pessoa levasse consigo um pouco de comida, ou seja, não houve multiplicação dos pães, nem milagre nenhum. O que houve foi uma partilha. Só falta eles dizerem que naquela época uns estavam com a merendeira do Pokémon. Eles negam a encarnação de Jesus, também a sua ressurreição. O que continua vivo é a causa de Jesus no nosso coração. A Eucaristia não é a presença real de Jesus. Não acontece a transubstanciação. O pão não transforma em carne, nem o vinho em sangue. É simplesmente uma festa simbólica da comunidade. Para eles, a Eucaristia é um símbolo. Os exorcismos que Jesus teria feito não existiu. Não existiu não. O demônio nem existe. Era doenças, era cultura da época. O povo tinha uma superstição e teria criado esse personagem para ter alguém em quem pôr a culpa de todo o mal, de todo o pecado que acontecia. Aí vocês vão me perguntar, aonde que está acontecendo isso? E eu vou te responder, dentro da nossa igreja. Padre Paulo Ricardo dá uma explicação muito boa. Ele fala assim, que um veneno num vidro com o símbolo da caveira e 2 ossos, todo mundo sabe que é um veneno. Agora, um veneno misturado numa comida suculenta, bonita, gostosa, quase ninguém consegue identificar que ali tem um veneno. Em Mateus capítulo 24, versículo 11 e 12,